Fala galera gremista, tudo certo? Aqui Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. E um tudo certo mais por educação, né? Porque não tá tudo certo não, né? Perdemos de 3-0 pro Flamengo no Rio de Janeiro ontem à noite, num jogo que eu tô até agora ainda procurando palavras para descrever o que aconteceu. Não vou chegar aqui ao ponto de dizer que o jogo deveria ter sido empate, o Grêmio poderia ter vencido, porque a gente tem que analisar também o jogo ah, enxergando a dinâmica de como que funciona, né? Uma coisa seria se a gente tivesse amassado o Flamengo em 90 minutos, construído um monte de oportunidades e o Flamengo fosse lá uma, duas vezes e ponto, fizesse o gol. A gente poderia dizer, pô, merecemos um resultado melhor. Né? O jogo de ontem não foi um jogo bem assim, né? Por mais que a gente tenha de fato feito um bom jogo no geral, né? O Flamengo teve mais domínio da posse de bola, uh, no 0-0 um jogo equilibrado, fez 1-0, teve chance de fazer mais, de fazer o segundo, né? Até mesmo depois do 2-0 teve chance muito antes de ter feito o terceiro ali no último lance do jogo de ter feito mais gols, né? Logo depois do 1-0 do Flamengo, o Grando fez uma grande defesa no lance com o Gabigol. Então, tem que enxergar o jogo dessa maneira, né? Por exemplo, se o jogo tivesse se arrastando 0-0 o tempo todo, provavelmente o volume de jogo do Flamengo seria muito maior do que o nosso, né? Então, essas coisas acabam afetando a dinâmica do jogo em si, né? O Renato tem mantido aí esse esquema com três zagueiros, né? Com o Grando no gol, a zaga ali formada, Bruno Alves, Bruno Vini e Kahneman. Os nossos laterais foram o João Pedro e o Cuiabano. E o meio-campo ali com o Bitelo, com o Cristaldo, com o Soares, com o Carbajo e Vila Sante. Do ponto de vista, falando individualmente, eu acho que o Grêmio, talvez o Bitelo tenha feito realmente um jogo abaixo, bem abaixo, na verdade, do esperado. Eu até falei no Twitter que provavelmente foi o pior jogo do Bitelo com a camisa do Grêmio, né? Errou todas as tomadas de decisões, perdeu várias bolas. Não foi um dia legal do Bitelo aí, né? E muita gente criticando o Gabriel Grando e também o Cuiabano, né? Principalmente o Grando. E sinceramente eu não consigo ver falha do Grando em nenhum dos gols, sabe? Porque o primeiro não tem o que fazer, né? Chute ali muito de perto, cruzado. Na maioria das vezes não dá tempo nem do goleiro reagir, fora do alcance total. Muita gente reclamando do segundo gol. E é um lance complicado, que o Pedro vem carregando da direita para o centro e o goleiro vai se deslocando junto com o jogador. Ele não fica parado ali esperando, o goleiro vai se deslocando, o chute vem rasteiro no contrapé, é uma bola chata. Uh, Pode ser que outros goleiros defendessem? Pode ser, mas falar que isso é uma falha, né? O resultado não passa pela atuação do Grande. O terceiro gol ali, o jogo já decidido, cruzamento fora do alcance do Grando, não tem muito o que ele fazer, né? O que pega mal ali para ele ter ficado no meio do caminho, né? Mas também, sinceramente, o que ele poderia ter feito de muito diferente ali naquele gol, né? Falar que o Adriel pegaria, o fulano pegaria. Nós estamos fazendo aqui um exercício de imaginação, de adivinhação, esse não é o intuito, né, do vídeo. E na questão do Cuiabano, acho que o Cuiabano, ao contrário do que muita gente tem falado, o lado esquerdo do Grêmio, realmente o Grêmio teve muita dificuldade pelo lado esquerdo, mas não foi por causa do Cuiabano, né? O Cuiabano estava ali. Na verdade, quem acompanha o Cuiabano da base sabe que ele é um cara deficiente na marcação, mas não foi por isso que o Flamengo construiu várias jogadas por ali. O Cuiabano estava batendo de frente com o Wesley do Flamengo e tem uma situação do Kahneman também, está sempre saindo agora jogando com três zagueiros, ele está sempre saindo na caça de alguém. Né? Ontem, principalmente do Arrascaeta ou do Everton Ribeiro. Quando o Kahneman sai, ele que joga ali pela esquerda da zaga, abre-se um buraco ali naquele setor,
né? E como o Cristaldo, que é quem estava jogando por ali também na parte da frente, não descia, acabou não ajudando tanto na marcação, acontecia ali uma questão de superioridade numérica. Tu tem o Wesley batendo com o Cuiabano, o Kahneman sai na caça de quem cair ali com a bola, seja o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, normalmente, né? E mesmo saindo dessa caça, sobrava gente ali. E aí rolava muito 2-1, bola nas costas, tabela. O primeiro gol sai numa situação dessa, né? Há uma invertida de bola, o Cuiabano vai tentar interceptar a jogada no Wesley, ele até chega antes do Wesley, só que ele tenta interceptar dominando para sair jogando, né? A bola prende no gramado horrível do Maracanã, o Wesley pega a bola, se aproveita do lance. Naquele momento ali o Kahneman já tinha saído para dar combate, já não estava no lugar dele, né? E aí sai toda a jogada do gol, em seguida tem um lance parecido também, onde o Wesley está mano a mano com o Cuiabano, marcação feita, o Wesley toca no Arrascaeta, se eu não me engano, e aí o Kahneman novamente sai da sua posição para ir dar o combate lá fora no Arrascaeta, o Arrascaeta devolve no fundo, aí o Wesley corre nas costas do Cuiabano, faz o cruzamento e o Grando faz uma grande defesa na conclusão do Gabigol, né? O Grêmio, óbvio, criou suas chances, teve chance com o Soares, passou pro Bitelo, o Bitelo escorregou, tocou pro Cristaldo, uma tabela do Soares também com o Cristaldo, que a bola passou raspando a trave. No início do jogo, ainda 0-0, um cruzamento que o Vila Sante conclui pela rede ou lá de fora. Ou seja, o que a gente tem que pegar desse jogo, né? A parte positiva do jogo que foi o Grêmio jogou, o Grêmio se comportou bem, fez enquanto teve bem armado em campo, conseguiu fazer uma marcação boa e aí conseguiu jogar, né? Mas agora também não vamos exagerar e falar que tá tudo errado e também não vamos botar lá para cima dizer que o jogo deveria ter sido 3-3 ou que o jogo deveria ter sido uma vitória para o Grêmio. O jeito que o jogo foi se encaminhando acabou afetando toda a dinâmica do jogo, né? Fazendo com que o Grêmio corresse atrás do marcador e o Flamengo acabou se aproveitando mais, né? A qualidade faz muita diferença, né? O Grêmio teve várias oportunidades que às vezes caíram no pé de jogadores menos qualificados que os jogadores do Flamengo, né? Não estou dizendo aqui que o Vila Sante, o Bitelo não são qualificados, o próprio Cristaldo, nem vou citar o Soares, né? Mas na comparação, tu vai ver os gols do Flamengo, né? É gol do Pedro, jogador seleção, Copa do Mundo, né? O Everton, a gente não tem nem falar, a gente conhece bem. Depois, pô, o Bruno Henrique, o Gerson fez um partidaço, né? Tu começa a comparar a qualidade, ela é diferente. E quando a bola cai no pé desses jogadores que são muito acima dos demais aqui no Brasil, isso faz diferença, né? O Grêmio agora tem uma pausa aí de 10 dias, né? Então vamos recuperar jogadores, depois vem uma sequência interessante para nós em casa, jogamos contra América e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro em casa, então são jogos aí para fazer 6 pontos, com todo respeito a esses adversários, e para isso a gente conseguir se manter ali na parte de cima da tabela, certo? Escreve aí nos comentários o que tu achou do jogo, falando também um pouco sobre o lance da mão. Para mim, sinceramente, aquilo ali não é pênalti. Se aquele lance é contra nós e dão pênalti, eu tenho certeza que todo mundo ficaria louco. O jogador do Flamengo está com o braço em posição natural, do lado do corpo, né? Então escreve aí nos comentários o que tu achou do jogo. Acha mesmo que o jogo deveria ter sido empate, o Grêmio poderia ter vencido, né? O que tu achou do lance da mão? Fala aí nos comentários o que tu acha, com educação, obviamente, tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais.